Olá, meus amados em Cristo Jesus, graça e paz a todos, da parte de nosso Deus eterno, todo-poderoso. É um imenso prazer estar com todos vocês nesse momento, né? E eu venho trazer a vocês mais um relato maravilhoso sobre o ministério do Espírito e sobre as relações entre humanos e espíritos nesta terra, onde o Criador, nosso Pai eterno, né, todo-poderoso, nos trouxe para esta terra para termos experiência nesses corpos de carne. Como seres humanos que somos, temos também um Pai celestial, que é o Pai dos Espíritos, que nos tem dado esse privilégio, como teve o próprio Deus, quando se encarnou no corpo de um homem há mais de 2000 anos atrás, no primeiro século, chamado Jesus de Nazaré. Esse então teve essa experiência. E Deus, criador de tudo, como diz a sua palavra, porque Ele é criador de tudo. Você querendo ou não, você aceitando ou não, o nosso Pai eterno, Ele é o criador de tudo. Porque ele diz, não só nesta Bíblia católica que nós temos, mas nas escrituras da Torá, dos judeus antigos, que o Criador é único, que o Criador é o único Senhor. E ele não dá a glória dele para ninguém. E se ele não dá a glória dele para ninguém, isso quer dizer que ele não divide poder. Ele criou tudo. Tudo que está nos céus, na terra, no mar e embaixo da terra. Está escrito, ele criou todas as coisas. E ele é um só. O eterno é um Deus só. Ele não se divide em dois e nem três. Quando eu digo que o eterno não criou alguma coisa, então eu estou dizendo que ele dividiu o poder dele com outro, ou então existe outro Deus. Essa é a verdade. Não adianta inventar. Não adianta querer argumentar nem se justificar lendo mensagens, palavras escritas por o apóstolo Paulo para o povo daquela geração. Aquela geração sofrida, humilhada, perseguida, que até o próprio Paulo era um dos perseguidores, dos seguidores do Yahshua, do caminho, como ele dizia. Então, não vamos comparar a vida, aquela vida daquele povo lá com a nossa. Estamos no século 21, meu amado. O ano é 2021. Já se passaram muito mais de 2000 anos. E hoje estamos vivendo num mundo de tecnologia. É a era moderna. É a era moderna. Aquela era lá era a era comum. Que antes da era comum, a era antiga. Jesus, os apóstolos viveram a era comum. E nós estamos vivendo a era moderna, totalmente diferente. Então, mais uma vez eu venho relatar, né? Instigar, debater para vocês, meus amados irmãos em Cristo, como diz os gregos, né? Porque Cristo e Jesus só existe por causa dos gregos. Porque no hebraico original dos judeus, não tem Jesus e nem Cristo. Tem Messias, Machias, ungido, consagrado. É diferente. Porém, como nós vivemos num mundo paralelo e o nosso país é estado laico, que aceita todo tipo de religião e crença, temos que respeitar e assim obedecer, né? Para poder vivermos, para termos paz, né? Para sermos aconchegados, né? Melhor dizendo. Então, meus amados, abençoados da graça do Eterno Todo-Poderoso, entendam, só tem um Criador, não existe dois. Não adianta inventar, não adianta dizer que Deus não criou a carne, que Deus não criou Adão, não criou Caim, não adianta. Ele criou tudo. A verdade é que quando essa Bíblia fala, ou a Torá, ou outros livros antigos falam que eles eram filhos do maligno, que eles era da perdição, é porque realmente eles eram da perdição e do maligno. Mas quem criou o maligno? Quem criou a perdição, quem criou o maligno?
Quem criou o homem do pecado? Foi quem? Foi o vento? Foi outro Deus? Não. Não foi o vento e nem foi outro Deus. Entendeu? Não foi o vento e nem foi outro Deus. Com toda certeza não. Quem criou tudo foi Deus. Se em Gênesis Deus fala que no primeiro capítulo ele diz: criou o homem à imagem dele. E no capítulo 2 ele diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Quem foi que criou e quem foi que formou? Não foi o mesmo? Ou foi outro? Ou aquele lá no capítulo 1 de Gênesis diz que criou o homem à sua imagem era um, e o que no capítulo 2 diz que formou o homem do pó da terra era outro? Não. Era o mesmo. Ou será que o mesmo que criou o bem não criou o mal? Ué, existem dois deuses? O problema, meu amado, é que tem pregadores da graça aí querendo se justificar dentro da Bíblia, usando as palavras de Paulo, a situação daquela que Paulo vivia, que não tem nada a ver com nós hoje. O cara fica se justificando, tentando alegar o erro que ele cometeu e não quer voltar atrás porque se acha o poderoso, né? Se acha o bambambam, né? O embaixador. Eu sou embaixador. Embaixador de quê, meu amado? Paulo falou aquilo naquele tempo. Paulo foi escolhido, recebeu do próprio Criador nos altos céus, como em espírito, porque carne não pode subir para o céu, recebeu uma mensagem da graça. Ele foi escolhido, ele naquela época, certo? Ele recebeu e ouviu palavras inefáveis. O que são palavras inefáveis para você? Inefáveis é aquilo que é indiscutível, indescritível, não se pode dar nome, nem título, e nem interpretar. Ele ouviu palavras que ele nunca ouviu no mundo, em lugar nenhum. Algo maravilhoso que só o Eterno tem. É a sabedoria total. E ele ouviu. E trouxe para o povo e trouxe para nós também. Entendeu? Agora hoje, a promessa que foi dita lá em Hebreus é que todos, não falou um e nem dois, disse todos. Todos me conhecerão, desde o menor ao maior. Tal não está em Hebreus? Hebreus 7, Hebreus 8, Hebreus 9, Hebreus 10. Tudo fala que ele escreveria as palavras no nosso coração e gravaria na nossa mente. O Espírito habita na mente, no nosso intelecto, com o nosso espírito. Agora, como ele habita na mente de um corpo de carne, isso quer dizer que ele não habita nesse corpo de carne. Se ele não habita nesse corpo de carne, a nossa mente está habitando aonde então? É claro que o Espírito habita na mente, no nosso espírito, mas essa mente, esse espírito está onde? No ar, voando? Está nesse corpo. Não adianta inventar, não adianta criar lambança, não adianta você vir com seus gritos, com seu teatro lá dos pentecostais, porque você veio dos pentecostais e trouxe o teatro todinho para a graça. E agora que está aí com muita gente aos seus pés, aí você quer colocar cerca, como faz o sistema religioso evangélico, mas na graça não. Você se ferrou, meu amado. Na graça todos são livres, todos me conhecerão. Ninguém ensinará a ninguém. Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão. Não é verdade? Essa é a verdade. Eu tenho que debater isso sempre, porque é ridículo, meu amigo, eu chegar para você e dizer que Deus não criou essa carne, que Deus não criou o mal, que Deus não criou a desgraça, que não é da vontade de... Meu amado, o que é que não é da vontade de Deus? Porque se não for, não acontece. Você acreditando, não. Você quer ver só uma coisa? Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu vivia num sistema religioso evangélico, eu vivi um bom tempo. Eu passei uns anos até bons lá dentro. Eu cansei de ver muitas coisas absurdas que eu não entendia, porque a minha mente era tapada. O véu da religião, como diz Paulo, o véu de Moisés estava sobre mim, que eu não conseguia ver a graça de Cristo. E é isso que tem acontecido com muitos ainda. E você também viveu assim. A verdade é que
estando eu lá, naquele lugar, eu vi muitas coisas absurdas. Eu vi muitas mães, esposas, homens, pessoas lutando pelos seus ideais, né? Fazendo campanhas, orações, jejuns, sacrifícios, dava seu tudo para ver o filho liberto das drogas, a filha da prostituição, da imundícia, o marido da amante, tal e tal, para conseguir emprego, para tirar o filho da prisão. E muitas conseguiram. Olha só como é incrível. Muitas davam testemunho: meu filho ficou livre das drogas, pastor. Meu marido voltou para casa, pastor. E outras. O mais absurdo é que outras que faziam o mesmo não conseguiam. Incrível, né? Não conseguiam. Qual era a desculpa dos pastores? Que não fez com fé. Que não foi o seu tudo, não foi o sacrifício. É porque você não tem fé. É porque você não deu o seu tudo. Você tem que dar o seu tudo, tem que ter fé, tem que lutar, tem que não sei o que. Essa é a desculpa. Só que ela fez o mesmo que a outra fez. É porque Deus é injusto? É porque Deus ele faz acepção de pessoas? A palavra de Deus diz que não. O apóstolo Paulo em Romanos diz que não. Que não há injustiça da parte de Deus. Porque ele é Deus. Ele faz o que ele quiser. O povo ter escravo no Egito, lá em Gênesis, você acha que ele não poderia ter ido com os anjos? Ou ter mandado só um anjo mesmo? Só bastava um anjo só. A ordem dele era essa, pronto. Vai lá e liberta o povo. Você acha que ele não podia ter feito isso? Tirar o povo de lá e pronto, e acabou? Poderia. Por que ele não fez? Por que ele criou toda aquela situação para que morressem milhões de egípcios no mar, milhões de crianças inocentes, com aquela passagem do anjo, aquela praga da morte dos primogênitos? Muitos jovens morreram para que Moisés saísse com o povo. Porque ele não poderia evitar tudo aquilo? Poderia. Por que não evitou? Porque ele é Deus. Nunca se esqueça disso. O Senhor é Deus. E fora dele não há outro. Ele faz o que ele quiser. Foi assim que ele quis e assim aconteceu. E o que está acontecendo hoje no mundo e vai acontecer sempre é o que ele quer. É o que ele quer. Entenda isso. É lamentável, não é lamentável? Você não acha lamentável quando um estuprador estupra uma criança? Você não acha lamentável? Você não acha horrível, um absurdo, quando um assassino entra numa casa e mata a família toda da pessoa e massacra milhões de pessoas? Não é um absurdo para você? Isso não é horrível? É. Mas se você ler a Bíblia, vários massacres, vários, não é lá no Antigo Testamento só não, porque com o nascimento de Moisés, milhares de crianças foram mortas. Você já imaginou? Por causa do nascimento de um homem, foi preciso um massacre de milhares de crianças? Já pensou? Quem foi que determinou aquilo dali? Foi da vontade de quem? Da carne? Do homem? É isso mesmo? Não. A Bíblia diz que foi da vontade de Deus. O Senhor determinou. Ele é Deus. Mas não é um absurdo? É um absurdo. Mas alguém fala sobre isso? Os crentes falam, os evangélicos falam, critica Deus por isso? Não, eles batem palma, eles dão glória a Deus. Mas ali foi um massacre. Você faz ideia de quantas mães choraram? Quantas mães vendo seus filhos mortos choraram de dor? O nascimento de Jesus foi do mesmo jeito, né? Milhares de crianças foram mortas por Herodes. E você bate palma, dá glória a Deus. Os 3 reis magos com presente, né? Você acha bonito? Porque foi Deus. Porque era um judeu. Porque era o Salvador. Porque era Moisés, o libertador do povo. Aí você bate palma, dá glória a Deus. Ninguém critica. Mas você faz ideia quantas mães choraram, sofreram, pais, famílias, irmãos? O choro imenso daquelas pessoas, vendo seus filhos sendo mortos, despedaçados pela espada, ou até queimados, vivos. Você faz ideia? Não, né? Mas você bate palma, você dá glória a Deus, quando lê que Josué invadiu Jericó,
E mulheres grávidas, crianças, velhos, animais, todos sendo mortos, despedaçados. O choro, o pranto, a agonia daquele povo, você não se lembra, você não nem imagina. Mas você só lembra e acha um absurdo, uma desgraça, quando você lê que Hitler massacrou milhões de judeus na Segunda Guerra em pessoas, né? Quando um jovem entra numa escola nos Estados Unidos e metralha milhões de jovens numa escola. Aí você lamenta, você diz que foi o diabo, você diz que foi Satanás, não é isso mesmo? Ué, mas tudo não é massacre? Não é massacre tudo? Ou não é? Para mim tudo é massacre. Você crendo ou não. O massacre dos egípcios no mar foi horrível. Das crianças que morreram, dos filhos que morreram quando Moisés nasceu, foi horrível. Quando Jesus nasceu, as crianças também foi horrível. É no Novo Testamento. Como muitos dizem, né? Não é lá no Velho que eu estou falando também. Mas você acha bonito. Você só acha horrível e do diabo, como diz os evangélicos, o que outras pessoas fazem. Mas quando é um judeu, quando está na Bíblia, você acha que não. Coisa bonita, né? Jerusalém foi massacrada. Segundo o historiador Flávio Joséfo, um judeu capturado pelos romanos, que escreveu Guerra Judaica, que escreveu a história dos hebreus, ele diz que mulheres comiam seus filhos. Jerusalém estava cercada de exército. Ninguém entrava e ninguém saía por 3 anos. 3 anos, olha, cercada. Acabou a água, acabou a comida, acabou tudo. E o povo não tinha o que comer e comiam suas crianças, as mulheres. Cozinhavam, assavam. Você acha isso bonito? Você acha bonito? Os milhões de judeus foram mortos lá? Pela espada, pelo fogo. Quantos morreram queimados? A cidade pegou fogo. E você não vê isso. Você acha bonito, né? É isso? Porque foi Deus, foi o juízo de Deus. Mas e os outros massacres no mundo também não foi Deus? Porque a Bíblia diz que tudo foi dele. Que nada acontece sem ele permitir. Agora você, pregador, fica tentando inventar na graça essa lambança toda, querendo dizer que o mal, a desgraça do mundo é do homem. É porque o homem quer, é da carne. Quer dizer que o nosso Pai Eterno, Todo-Poderoso, não tem poder sobre essa porcaria aqui da carne, que é só pó e volta para a terra? É claro que tem. Não adianta discutir. Você aceitando ou não, tudo vem de Deus. Quantas mulheres, quantas pessoas fizeram votos, campanhas para serem curadas e foram curadas nas igrejas? Muitos fizeram orações, campanhas, jejuns, deram dinheiro, voto, carro, casa, foram curadas. Lá, né? Agora, quantas fizeram? Quantas pessoas fizeram o mesmo sacrifício e nunca foram curadas? Quantos ficam doentes lá dentro e nunca são curados? Quantos fazem promessas para santos? Sobem escadaria, andam a pé até uma cidade para honrar um santo, uma santa, para ser curado e são curados. Quantos são curados dentro da macumba, do espiritismo, da igreja católica? Quantos são? Muitos. Agora também, quantos fazem tudo isso e nunca foram curados? Quantos fizeram promessa e não foram curados? Me diga, há injustiça da parte de Deus aí? É porque Deus faz acepção de pessoa? A Bíblia diz que não. Os judeus dizem que não. Ele não faz milagre? Não. Ele já determinou. O Espírito Santo hoje, que é dado como o nome de Espírito Santo, é Deus. Todos os espíritos são de Deus. Todos. A diferença é que uns são malignos, uns fazem o mal pelo próprio Deus. É Ele que é o Pai dos espíritos. Ele é o nosso Pai, o nosso espírito. Quando Jesus chamou ele de Pai, o Nazareno, lá em carne, ele falou certo. Porque naquele âmbito ali, naquele momento, ele estava como filho. Dentro daquele corpo de carne, viu? Ô pregador bonito. De carne. O corpo de Jesus era de carne. Não era de pedra, nem de madeira e nem do vento. Era de carne, como nós somos.
E o Espírito de Deus, ele, o próprio Deus, estava na mente dele, dentro do corpo de carne. A nossa mente, o nosso subconsciente, não vive fora do corpo, porque se viver fora do corpo, esse corpo aqui não tem vida, ele morre, ele fica parado. Ele não se... Porque para poder a mão pegar, o olho ver, a boca falar, os pés andar, é preciso que primeiro a mente capite. A mente dá o sinal. A mente imagina, você vai e pega, você vai e faz, você vai e come. É assim que funciona o corpo humano. Se a mente não der o sinal, os membros não funcionam. Como é que uma pessoa pode dizer que o nosso Pai Eterno não criou isso aqui? Se Deus criou tudo. É um absurdo. Querendo criar uma nova doutrina, um novo meiozinho, como ele faz o sistema religioso evangélico, para ter o povo a seus pés, né? Não é isso mesmo? Infelizmente, na graça, somos todos livres. A diferença, meu amado, é que na graça, todos somos livres para decidirmos. Ninguém é preso a nada. Não há nada que prenda na graça, porque o próprio Espírito é que guia os eleitos. Os eleitos não tem tutor, não tem mentor, não tem professor, não tem bispo, não tem pastor, não tem líder, não tem mestre. O mestre dos eleitos é o próprio Eterno Todo-Poderoso. Aleluia. Ele é o nosso mestre, o nosso guia. E ele nos dá a revelação da verdade. Entendeu? É absurdo de Deus, porque as pessoas que são curadas e outras não são? Não é. É injustiça? Não é. É porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele já determinou quem vai ser curado e quem não vai ser curado. Quantos jovens que nas drogas, na marginalidade, receberam a palavra de um crente, de alguém, e vão para uma igreja e se liberta, abandona tudo e leva outra vida. Não é assim? Muitos, né? Bonito. Agora, quantos outros também receberam as palavras, nunca foram e morreram nas drogas? E outros que até foram, mas não se firmaram e voltaram de novo para as drogas e morreram. Por quê? Porque Deus é injusto. A desculpa dos pastores é porque esse não queria nada com Deus. Não, aquele não quis nada com... Não é mentira. Quem é que não quer nada com Deus? Quem inventou isso foi o sistema religioso evangélico. Foram os homens que inventaram isso. Porque os espíritos enganadores que vêm do Pai, engana eles. Se passa por Espírito Santo. É uma associação de espíritos. Esses espíritos trabalham dentro de todas as religiões. Católica, evangélica, macumba, espírita, umbanda, candomblé. Trabalha dentro de todas. Fazendo esse círculo. É uma combinação. Eles obedecem aquilo que o pastor manda porque é uma combinação. Quem é você? Qual é o seu nome? Está fazendo o quê? Está fazendo isso? Tal. Por causa de quê? Só sai no nome de Jesus. Criado pelos romanos. Que está na igreja católica e está nos evangélicos. Você acreditando ou não? E essa é a verdade. A injustiça da parte de Deus? Não. É porque esse é o conjunto da obra do Criador. Já está determinado. Aquele vai ser curado, aquele não vai ser curado. Aquele vai morrer de desgraça, aquele vai morrer na bênção. Aquele vai viver bem, aquele... é assim. Porque se não fosse, quantos já lutaram? Quantos já fizeram de tudo e nunca conseguiram nada? Quantos vão para essas igrejas, dão o seu tudo e viram milionário? E quantos vão para essas igrejas e dão o seu tudo também, que não é nada, e não conseguem nada? É porque Deus é injusto? É porque ele fez essa opção? Não. Segundo os pastores, é porque a pessoa não teve fé, não deu o seu tudo, não foi sacrifício. Essa é a desculpa deles. Não é. Leia comigo. Romanos capítulo 9. Preste atenção quem é o Criador. Como ele é o Senhor de tudo. De tudo. Tanto faz do bem como do mal. Ele é o Senhor. E acabou. Ninguém mais criou nada. E ele não dá sua glória para ninguém. Ele é um só. O Eterno é um só. Que criou tudo. Você querendo ou não. Romanos 9. Vamos aqui no versículo 13 do capítulo 9 de Romanos. Olha o que está escrito.
Como está escrito, Paulo falando para os romanos, carta de Paulo aos romanos naquela época. Romanos naquela época, um povo imundo e imoral. Se você quiser saber, leia Roma Antiga, você vai saber. Como está escrito, amei a Jacó e odiei a Esaú. Olha só, o Criador, o Eterno, ele diz, eu não mudo, ele é o mesmo. Não adianta um pregador dizer que o do passado era um e o da graça é outro, nada disso. Ele se dividiu em dois. Deus, o único Senhor, é dois. O do passado morreu e hoje é o que? Não existe isso, gente, pelo amor de Cristo. Não existe isso. Ele é o mesmo. Ele diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Entendeu? Porque eu, o Senhor, não mudo. É o que ele diz. E se ele não muda, como é que alguém pode querer mudar o Criador? Como é que alguém pode querer mudar o Criador? Ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. Ninguém muda o Criador. Ninguém muda. E fica as pessoas aí inventando coisas. Pregadores, criando suas próprias leis, suas próprias doutrinas. Infelizmente. Vamos continuar aqui no texto. Versículo 14 diz assim, que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? Não é assim que as pessoas pensam? Que Deus é esse que cura um e não cura o outro? Que Deus é esse que ama um e odeia o outro? Ele pode fazer isso? Ele pode. Porque se Deus fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele deixou de ser Deus? Não. Ele continua sendo Deus. Se ele te abençoar, ele não é Deus? Agora, se ele não te abençoar, ele é o quê? Ele é Deus. Mudou alguma coisa? Não. Lá em Jó, foi ele que trouxe a desgraça. Você pode ler no capítulo 2 de Jó, você pode ler no capítulo 42 de Jó, no capítulo 38, que ele trouxe sobre Jó as desgraças, praga. Ele trouxe. O Senhor me trouxe todo o mal, Jó disse. Não foi o diabo, Satanás, não foi a carne dele, que nem diz o pregador, não, foi o Deus. Alguém pode ser contra, alguém pode dizer alguma coisa, se ele é o Criador, ele faz o que ele quiser. Olha aqui, vamos lá. De maneira nenhuma, pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem eu me compadecer. Olha Deus falando, eu vou me compadecer, Moisés, é de quem eu quiser me compadecer. E eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Tá vendo só como não depende de nós? Nunca dependeu do ser humano. Não adianta o pregador dizer que o mal veio do ser humano, porque Paulo fala, porque está escrito na Bíblia, que Paulo está falando certo, povo. Povo de Deus abençoado, ele está falando certo, ele tinha que falar. Que o mal que eles estavam praticando não vinha de Deus, era da carne, era da vontade deles. Por quê? Porque vinha a grande tribulação, se eles não mudassem, estavam perdidos. Ele tinha que falar isso. Jesus de Nazaré falou certo, é do coração do homem que sai os males, a desgraça. Mas eu pergunto, quem criou o coração do homem? Quem criou? Quem criou essa carne? Foi tu, pregador bonito? Com tuas doutrinas erradas? Não, com certeza não. Porque Deus não habita nessa carne? E ele habita onde? Não, ele habita na mente. E a mente habita onde? Por acaso a mente não está nesse corpo de carne? Diz aí, claro que está. Você é que não quer aceitar, porque você acha bonito, né? Muito bem. Olha só, ele tem misericórdia de quem ele quiser ter, e acabou e ninguém pode mudar. Assim, pois, olha o que ele fala no versículo 16 do capítulo 9 de Romanos. Assim, pois, não depende de quem quer. Aqui, Assim, pois, isto não depende do que quer. Não depende de quem quer. Não, porque eu quero isso. Os pastores ensinam as pessoas a cobrar de Deus. A lutar com Deus. Eles dizem, né? Você tem que cobrar de Deus. Você tem que cobrar o melhor para a tua vida. Você tem que pedir, exigir. Você é fiel. Você é dizimista, você não sei o quê. E o povo fica nessa ilusão.
Aqui diz que não depende de quem quer. Porque já foi consumado. Jesus falou assim, ó, está consumado. Quer dizer, está tudo feito. Ninguém mais pode fazer nada. O que foi feito, foi feito. Consumado. Tetelestai. Está paga a dívida. Eu paguei a dívida. Eu acabei com a lei de Moisés. Eu destruí tudo. É nova lei, é nova aliança, é graça, é paz, é felicidade. É o reino de Deus dentro de nós. Quem não vive essa graça, não tem o reino de Deus. Tem muitos vivem nessa religião aí, evangélica, estão vivendo a lei de Moisés, estão fora do reino. É por isso que vivem com medo. O reino de Deus dentro de nós nos traz paz, felicidade, alegria, sossego, mansidão, vitória, bênçãos. Mesmo não tendo nada, você é feliz, você está em paz, você não tem medo de nada. Agora, quando você não tem um reino, você tem medo de tudo, como no sistema religioso evangélico. O povo dentro desse sistema religioso vive com medo de tudo. O povo tem medo de tudo. O povo vive debaixo de ameaças. Porque o pastor disse, se você não der o dízimo, o devorador vai queimar tua televisão, tua geladeira, teu carro vai quebrar, tu vai perder tua casa, vai perder teu emprego. É o medo, é a ameaça, e você acaba dando tudo para eles, sem saber a verdade, não lê a Bíblia, não conhece a verdade e é enganado. O povo do sistema religioso evangélico não tem a graça, não tem a graça, não tem o Espírito de Deus, não tem o reino de Deus e vive sob ameaça, vive com medo. O povo lá tudo com medo. Eu, quando vivia lá, eu tinha medo de tudo. Medo de tudo. Medo porque é o diabo, é o Satanás, eu vou para o inferno. Eu tinha medo do diabo, do Satanás, do inferno, que não existe. Que não existe. Medo de pecar, medo de errar, desagradar a Deus. Ah, porque se você não vier domingo para a igreja, você não é de Deus, você não tem o Espírito Santo, você está com o diabo, vai para o inferno. Se você não vier quarta-feira, é porque você não é de Deus. Se você não fizer a campanha, não fizer o sacrifício, é porque você não tem fé, não tem o Espírito Santo, é o diabo te amarrando. E o povo, ai, com medo. É ou não é, pessoal? Eu vivi isso foi tempo. Hoje, na graça do Eterno Todo-Poderoso, acabou o medo, velho. Quem pode me condenar? Alguém pode me condenar? Ninguém. Não tem mais condenação. Romanos capítulo 8. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, né? Mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida libertou você da lei de morte e condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Leia. Não há condenação. Nada pode te condenar, meu amado. Você é eleito, você é abençoado. Você é um filho do Eterno. Você é um predestinado. Já fomos predestinados. Já está tudo preparado. Não tem quem possa mudar. Não tem oração, não tem jejum, não tem campanha, não tem pregação, não tem embaixador, não tem pregador, não tem nada que mude o que já foi determinado. O que já foi consumado. Estamos vivendo a escatologia consumada, plena da graça do Eterno. Da graça do Eterno. Não adianta inventar. Não adianta dizer que não, porque é. Não vai mudar nada. Quem é imundo, está lá em Apocalipse, capítulo 22. No último capítulo de Apocalipse. Ele já deixou escrito. O imundo vai continuar imundo, a prostituta vai continuar prostituta, o santo vai continuar santo e o justo continuar. É assim. É o que ele quer, está aqui. Assim, pois, não depende de quem quer, mas de quem, e nem de quem corre. Mas de quem eu quiser me compadecer, e quem eu quiser, é eu que quero, Deus falando, Deus fala, é eu que quero, é eu que quero. Se eu quiser abençoar, abençoa. Se eu não quiser, eu não abençoo e acaba. E quem pode mudar isso? Alguém pode mudar o que o Senhor Eterno determina? Ninguém pode mudar. Não adianta dizer que o estuprador que estupra criança, que estupra uma mulher, o assassino, é porque está fazendo da vontade da carne dele, é porque é dele, é o mal é dele. Não adianta dizer. Porque se Deus não quiser, o estuprador não estupra uma criança, ou estupra. Ou ele não tem poder para isso, tem. Então por que o cabo estuprou então? Porque já era determinado. Aquela carne ali que está sendo estuprada é horrível para mim e para você. Mas para o Eterno não, porque o Espírito dentro dela é que é dele. A carne é da terra.
A carne é terrena, é pó, que o Criador criou. Porque quem criou é o mesmo que formou, lá em Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Você crendo ou não, você acreditando ou não. Eva, quando teve Caim, ela disse: eu alcancei um varão pela vontade do Eterno. Nasceu um menino de mim pelo auxílio do Senhor. Está escrito, leia. Verdade porque é verdade. Não foi dela. Foi porque ela quis. Porque se Deus quisesse, ela não teria filho. Deus, lá em 1 Samuel, no capítulo 1, ele disse: Ana não terá filho porque eu fiz ela estéril. E aí? Me diga. Depois, porque já estava escrito, ela faz aquele voto e Deus abre o ventre dela e ela tem filhos. E aí? Foi dela, a vontade dela? Era da vontade dela? Do marido dela, que deitava com ela toda noite? Pá, sexo, amor, carinho, e nunca engravidava. É porque ela não queria engravidar? É porque era da vontade dela, do marido dela, que ela não engravidasse? Ou era do Altíssimo? A palavra diz que era do Altíssimo a vontade, e não deles. Aí você vem contrariar usando as palavras do apóstolo Paulo. Você não é Paulo, Ramani. Você não está no lugar de Paulo. Ninguém nesse mundo está no lugar do apóstolo Paulo, porque a nossa situação aqui é outra. Estamos vivendo escatologia consumada, a obra consumada. Eles lá viviam debaixo da lei. Era briga, confusão, morte, desgraça. Como sempre teve e como sempre vai ter, porque é assim que o Altíssimo trabalha e ninguém pode mudar isso. Tá vendo aqui? Não há injustiça da parte de Deus. Não é porque você não fez com fé, não é porque não foi teu tudo, é porque foi assim que Deus determinou. Esse vai ser abençoado e esse não vai ser, e pronto. E isso muda alguma coisa? Não. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se a porta fechar, Ele também é Deus. Nós não podemos adorá-lo pelo que Ele faz. Nós temos que adorá-lo pelo que Ele é, o Senhor de tudo e o Criador eterno. E pronto. Glória a Deus. Aleluia, meu Senhor. Aleluia. Muito bem. Logo, pois, Ele se compadece de quem Ele quiser se compadecer, e Ele também faz desgraça com quem Ele quiser fazer. Alguém pode mudar isso? Está aqui. Aí ele diz aqui mais, ó. Olha só. Diz-me-ás então, por que se queixa ele então? Porquanto, quem é que tem resistido à vontade do Senhor? Você pode resistir à vontade? Alguém pode resistir? Não, porque essa carne aqui não faz a vontade de Deus. Essa carne aqui não faz a vontade de Deus. Deus não tem poder sobre essa carne que Ele criou. Puxa vida. Paulo diz o quê? Acaso não tem um oleiro poder sobre o barro? Para da mesma massa ele fazer um vaso para honra e outro para desonra? Tem ou não tem? Paulo está comparando aquele oleiro com o Criador. Você acreditando ou não, você já pregou isso. Hoje você nega, mas lá no passado você pregou, que eu assisti. Hoje você nega porque você criou uma ideia da sua mente e não do Criador, você querendo ou não, pregador. Deus tem poder sim. Alguém pode resistir à sua vontade? Essa carne aqui faz a vontade dela? Meu amado, se essa carne aqui fizesse a vontade dela, ninguém pregava a palavra de Deus. Nem Paulo. Nem ele, quando entrou no corpo de Jesus de Nazaré, nem ele poderia ter anunciado o reino de Deus. Nem ele. Ué, o que é que ele diz lá quando ele está orando no Getsêmani? Senhor, se o Senhor puder, passa de mim esse cálice, meu Pai. Ele falou o que depois? Mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Olha só. É a minha vontade ou é a dele? É a dele. Não é a tua. É a dele. O que Paulo fala sobre a vontade da carne, os prazeres da carne, era por causa daquela situação, daquela época, daquela geração maligna e desgraçada. Entenda isso. Tem nada a ver com hoje. Ele tinha que anunciar. Mas aqui não diz
Não tem uma mensagem de Paulo que ele fale que Deus não criou nada. Que Deus não criou tudo. Não tem. Ele está relatando um problema. Aí você pega essas palavras e passa para o povo. Né? Acaso o que falou no passado com os patriarcas não é o mesmo que fala hoje conosco? Não, mas é porque lá em Hebreus fala que antigamente ele... Exatamente. Tá certo, o primeiro capítulo de Hebreus. Antigamente ele falava pelos profetas, pelos patriarcas mesmo. Nos últimos dias, que era deles lá, falou pelo Filho. Ele falou pelaquela carne. Já pensou se aquela carne não obedecesse a Deus? Ele teria falado? Não. Aquela carne lá de Jesus de Nazaré, que era carne, viu? Não adianta negar, ele era homem como nós. Se aquela carne não obedecesse a Deus, não tinha ido para a cruz, não tinha feito nada. E aí? Como é que fica? Meu amado, pare de contrariar as coisas. Seja verdadeiro em tudo. Não invente de você. Pregue o Evangelho. A minha função aqui é pregar o Evangelho. Se eu falar alguma coisa errada que ofenda o Altíssimo, que negue a soberania do Altíssimo, você pode me corrigir e me condenar. Entendeu? Porque eu jamais vou usar do meu prazer, da minha luxúria, para contrariar as verdades do Eterno. Nunca. Ele é criador de tudo, sim. Está aqui comprovando. Alguém por acaso resistiu à vontade de Deus? Alguém resistiu? Quem resistiu? Ninguém. Ninguém resistiu. Quando ele quis usar Ciro para invadir Babilônia, invadir o Egito, ele usou. Era inimigo. Não era um povo escolhido. Era gentil, era ímpio. Segundo os hebreus na época. Mas ele obedeceu. Por que ele obedeceu? Como é que pode? Porque o Criador é o Criador de tudo. Ele criou Ciro, ele criou todas as nações, ele criou todo o mundo. Você querendo ou não? Você querendo ou não? Davi, o guerreiro, o matador, o super rei de Israel, no dia que ele não foi para a guerra, ele adulterou com Betseba. Não foi da vontade de Deus, você diz? Era a vontade da carne dele. Ele diz lá em Salmo que todos os dias dele estavam escritos. Se estavam escritos todos, é porque foram todos. Estava escrito também, você vai adulterar com Betseba. Estava ou não estava? Estava. Porque ele é o Criador. Porque se ele quisesse, ele diria o quê? Não, Davi, não faço não, que essa mulher é casada. Essa mulher tem marido. Está errado. Tinha ou não tinha feito? Tinha. E por que ele não fez? Porque era assim que ele queria. Mais na frente ele diz, porque tu fizeste a tua vontade. Ele vai sempre jogar para cima do ser humano o mal dele. Entendeu? Mas que ele determinou e que ele deu o prazer para isso. Querendo ou não. Ele é o Senhor. Alguém pode dizer, não, mas eu fiz isso, Senhor. Foi a minha vontade, mas foi o Senhor que permitiu. Então não posso fazer isso. Nem estou atribuindo o mal a Deus. Nem estou dizendo que Deus é bode expiatório de jeito nenhum. Ele não pode ser bode expiatório porque ele é o Criador. O Criador não pode ser colocado como culpado, porque ele criou. Pode, por acaso, a coisa formada voltar para o que a formou e perguntar, por que me fizeste assim? Não está lá em Isaías, Jeremias, Ezequiel. Também tem muitas passagens assim em Eclesiastes, Provérbios, que as coisas que foram criadas não podem se voltar contra quem a criou, porque Deus criou do jeito que ele quis. Crianças lindas, crianças bonitas, crianças saudáveis, outras crianças feias, horríveis, defeituosas, especiais. E aí? O cego de nascença. Os discípulos perguntaram para Jesus assim, ó, Senhor, quem pecou? Os pais ou ele, para que nascesse cego? Jesus falou o quê? Foi os pais deles que pecaram. Foi assim? Não. Jesus falou assim, ó, ninguém pecou. Ninguém pecou. Mas isso aconteceu para que se fosse manifestada a glória de Deus. Olha aí. É a glória de Deus, meu amado. Aos olhos do Eterno não tem feio, não tem bonito, não tem torto, não tem aleijado, não tem cego, não tem defeituoso, porque ele é o Criador, ele faz tudo como ele gosta, como ele quer. É da vontade dele, ele é o Criador, ninguém pode mudar e acabou. Entendeu? Entendeu? Ninguém pode mudar. Quando você vai lá em Joel, né, que o bonito aí diz que
que Deus não habita nessa carne, que o Espírito Santo não habita nessa carne. É o que o pregador fala. Essa carne não obedece a Deus. Muito bem. Se ela não obedece a Deus, então como é que Jesus de Nazaré fez a vontade de Deus? Ele era carne. Como é que você está aí pregando? Como é que eu estou pregando? Como é que muitos estão pregando? Porque se essa carne faz a vontade dela, não era para você estar pregando não, cara. Não era para Jesus de Nazaré ter trazido o reino de Deus, ter pregado o evangelho não, e nem ido para a cruz. Era para ele ter fugido, ter pegado um cavalo, um camelo, e bumba, no rumo do deserto, ia viver no Egito e acabou. Né? Ele fazia a vontade dele. Essa carne não pode obedecer a Deus. Diga aí. Fala. Se liga, meu amado. Pare de ser enganado e enganar o povo. Joel, capítulo 2. Todo mundo já sabe, né? Mas vamos repetir. Versículo 28 diz assim, ó. Ia de ser que nos últimos dias, que depois eu derramarei do meu espírito sobre o espírito do povo, sobre a mente do povo. Não é assim que está escrito lá? Aqui? Você está lendo assim também? Está na sua Bíblia assim? Que nos últimos dias, o profeta Joel profetizando aqui, que ele iria derramar o espírito dele sobre todo o espírito. Eu vou derramar o meu espírito sobre todos os espíritos, sobre toda a mente. É isso? Não. Aqui diz assim, ó, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. A carne. Não é espírito, é a carne. Porque sem essa carne, espírito nenhum vive nesse mundo ou faz alguma coisa. Porque o espírito não pode usar relógio, caneta, nem comida e nem bebida. Só a carne. Então ele precisa dessa cobaia aqui. Essa cobaia, essa carne, a cobaia do Altíssimo, para realizar os seus feitos, o seu desejo, a sua vontade. Para Deus realizar a vontade dele no mundo, ele precisa usar essa carne. Você querendo ou não. Aqui. Que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele derramou. Aconteceu, se cumpriu. Todos profetizaram, falaram em língua de outras nações, fizeram milagres, foram muitas coisas que aconteceram. A profecia se cumpriu. E hoje, o Espírito dele está aqui, dentro de cada um de nós, tanto por bem como por mal, é dele. Pode ter certeza disso, porque todos os espíritos são dele. Ele é o Pai dos espíritos. Tá bom? Então, meus amados, terminando aqui essa mensagem, eu agradeço a todos, me despeço e digo, estamos vivendo a escatologia consumada. A obra já foi feita. Ninguém pode mudar o que já foi feito pelo Eterno. Graça e paz a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor. Vocês são mais do que abençoados. Até a próxima.